tá mais vermelho? Se é a minha roupa ou a minha cara? Ana, por favor, amiga. Gente, todo mundo sabe que eu tenho um senso de humor aguçado. Tem mesmo, demais até, viu? Mas se você não fez a acupuntura essa semana, a gente vai fazer aula de defesa pessoal. Ué, poxa vida. Obrigado pela piada, tá? Me deixou super sem chão. Boa tarde, minha gente. Sextou, olha só que maravilha. Sexta-feira é um dia feliz. Dia feliz, que a gente quer conversar com você, porque no programa de hoje vai ter muita conversa boa, notícia e também informação. E fofoca. É verdade. O Falando Nisso começou. ECA Digital, YouTube derruba vídeos. A lei exige ação imediata das empresas contra materiais como exploração infantil, violência e automutilação. As medidas de proteção nas redes acompanham o enorme volume de conteúdos produzidos com a participação de crianças e adolescentes, no Brasil e também no mundo todo. No estúdio, nossa conversa é sobre laser íntimo, indicações e tratamentos. Também vamos falar sobre defesa pessoal para a mulher no circuito Band Saúde. E tem dicas do Dr. Marcos Massal para o seu pet. Tem fofoca e notícia direto da Band Vale FM. Sexta-feira, dia 14 de agosto. O Falando Nisso tá no ar. E a gente começa mais um programa com uma mensagem para você, que essa mensagem é super importante. E a gente sempre fala aqui sobre a importância de viver o presente. Porque a ansiedade do que está por vir, amanhã, às vezes a gente fica pensando no futuro, se alguma coisa vai dar certo, não vai. Essa ansiedade faz com que a gente não consiga viver o presente, sabe? E é muito importante viver o presente, porque é o que a gente tem, é o hoje, é o agora. É verdade, a única certeza que a gente tem é o que a gente vive neste momento. Então o desafio para você, eu sei que sexta-feira a gente está com a cabeça um pouco mais tranquila, mas às vezes tem coisa aí atrapalhando você, tirando a sua paz. Viva o momento de agora e saiba que o amanhã vai dar do que vai dar. Só que o agora você planta o bem, tá bom? Então valorize o seu presente. E a ansiedade é um sentimento que só te atrapalha, né, meu amigo? Nossa, o tempo todo. Eu que eu diga. Oh. E olha só, tem sorteio para vocês no nosso Instagram. Tem um kit da Polipet com muitos itens para você e para o seu bichinho de estimação. Um kit muito legal da Polipet. E tem também um presentão da Ortovip. É um irrigador oral da Oraljet. Presentaço para você cuidar da sua saúde bucal também. Aqui no @Falando Nisso Band, na descrição do post, tem um passo a passo para você participar, local de retirada do prêmio. Vale a pena então, viu, gente? Porque o sorteio vai ser lá para o final do mês. Então dá tempo de você participar, tá certo? Olha a mensagem que a gente compartilhou com vocês agora. Você pode compartilhar por lá. A gente também sempre dá um spoiler da fofoca, que hoje a gente comenta no programa. E você conhece um pouquinho mais também dos nossos convidados. Para até já seguir no Instagram e tirar suas dúvidas por lá também, @Falando Nisso Band. E claro que a gente quer a sua companhia ao vivo aqui com a gente. Uma das formas que você participa é respondendo a nossa enquete do assunto de hoje. Vamos colocar na tela? Você sente os efeitos da menopausa? Responda a hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Lembrando que, se você responde hashtag sim ou não, explica pra gente o porquê. Até os homens podem participar, falando das suas companheiras. Sim, como é que tá em casa, né, essa Já situação? solta alguma coisa aqui. Colocando o hashtag Falando Nisso tudo juntinho, a gente vai sortear hoje um par de convites pro cinema, tá bom? Então, não dou pra esse número que a Ana tá apontando. Com o hashtag Falando Nisso, no final do programa a gente faz o sorteio pra vocês. Olha, a menopausa é um processo natural, fisiológico na vida da mulher e tende a vir acompanhado de alguns sintomas desagradáveis, né, gente? Que por vezes afetam a qualidade de vida. Não da mulher e do marido também, né? De todo mundo que está perto, é verdade. E os sintomas da menopausa incluem vários. Ondas de calor, suor noturno, insônia, alteração de humor, alteração também no peso e até algumas queixas ligadas à saúde íntima, sistema urinário, secura vaginal, dor durante a relação, olha quanta coisa, até infecção urinária de repetição
tantas coisas que acontecem, né? E aí que entra alguns tratamentos que podem ajudar essa fase, né, para ser vivida aí de maneira menos incômoda. E para explicar um pouco sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Roberta Rassi. Seja muito bem-vinda, que é ginecologista, que está aqui com a gente. Doutora, seja bem-vinda até para trazer para a gente uma das soluções. A gente pode até comentar sobre tratamentos, mas a doutora tem um trabalho bem bacana, e por isso que a gente convidou a doutora para vir aqui, para falar sobre o laser íntimo. Para que ele é indicado, doutora? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje com vocês, é um prazer. O laser, ele é uma das tecnologias, né, que a gente utiliza. Hoje, a mais utilizada é o laser de CO2 fracionado. Ele utiliza uma energia controlada, né, e que cria um remodelamento no tecido, e ele melhora a atrofia através de uma melhora no tecido, melhora na vascularização e na produção de colágeno. Então, ele são 3 sessões, pelo menos, uma em cada mês, e ele vai atuando ali no tecido local dentro da vagina e melhora ali a atrofia vaginal. É até engraçado porque a gente falou sobre os efeitos da menopausa, né? Ele é indicado para quem? Apenas para as mulheres que estão na menopausa ou para alguma outra pessoa que procurou o laser íntimo por algum motivo? Para quem que ele é indicado? Principalmente para as mulheres que têm uma queda do estrogênio causado pela menopausa, mas algumas mulheres também que têm a síndrome gênito-urinária, com perda de urina, com candidíase de repetição, com infecções de repetição de urina, ou às vezes até mesmo para tratar algumas lesões na vulva causada pelo vírus do HPV também, a gente tem a ponteira própria para isso, tá? Interessante. Mas ele atua bastante nessa questão da atrofia, né? E ele melhora o tecido local. Doutora, pensando aqui no laser de CO2 fracionado, isso que a doutora falou, Isso. né? A gente tem nessa referência na internet, não sei se você em casa já viu, mas eu já vi muito isso no Instagram. É um laser que geralmente as pessoas postam mostrando ele no rosto. E eu não sei se é o mesmo, eu queria que a doutora tirasse essa dúvida. Porque esse do rosto, ele faz verdade, os furinhos faz da CO2 pessoa fracionado no rosto. e realmente queima. E eu já busquei informações sobre esse laser, parece que é muito dolorido. É a mesma técnica e como que vocês fazem em relação à dor? É a mesma tecnologia, mas a gente utiliza a ponteira vaginal, né, que ela roda dentro da vagina a 360 graus, então a ponteira entra dentro da vagina e gira ela Pode até toda. mostrar para o pessoal de casa, doutora, que o pessoal entende. Então, a gente tem a ponteira que entra dentro da vagina e ela gira 360 graus em toda a vagina, e isso ajuda então a todo o tecido, né, ser remodelado. E a gente tem também a ponteira de incontinência, que ela vai atuar ao lado da uretra, e tem a ponteira externa. A tecnologia é a mesma, o que muda são as ponteiras, né, e a energia que a gente usa para cada local. Então, para cada local a gente tem os parâmetros para ser utilizados. Só aqui dentro da vagina ele não dói, mas por fora a gente utiliza o anestésico local, né? E aí ajuda bastante. Então, ele dá uma leve sensação de calor ali, uma leve ardência. E após o procedimento pode ficar um pouquinho inchado, então a gente orienta o uso de bolsa de gelo, e isso ajuda bastante. E após o procedimento a gente tem que hidratar essa região, tanto interno quanto externo, tá? Então isso melhora muito os sintomas na paciente se ela seguir todo esse passo a passo, todas as orientações. Perfeito, aqui a gente ouve, né, de colocar lá dentro, virar 360 e não dói, eu já fiquei meio... Tensa. Me deu um ciricutiquinho aqui. E a nossa querida Mayara Silva está diretamente da nossa redação. O que você traz pra gente hoje em relação a esse assunto, minha amiga? Oi, minha amiga, boa tarde Lucas, boa tarde doutora, e para você que está acompanhando Falando Nisso aí de casa. Bom, a gente sempre traz uma famosa relacionada ao tema, né? E hoje a gente vai falar da Gretchen, ela que já tem várias cirurgias plásticas, não é nenhum tabu, ela fala sobre isso abertamente e ela abriu o jogo e disse que já realizou procedimentos estéticos e cirurgias íntimas. Ela disse que ela perdeu peso e para isso ela optou por esse tratamento, tá? Então ela fez isso porque ela sentiu que precisava diminuir a flacidez e ela falou que a autoestima dela melhorou bastante. Então eu quero perguntar para a doutora se tem relação a perda de peso com a estética íntima. Olha que legal. Obrigada, minha amiga. É interessante isso, porque eu fiquei com isso na cabeça. Quando a pessoa emagrece muito, também reflete ali nas partes baixas.
Sim, porque acaba tendo uma perda de colágeno, uma flacidez, né? Então o laser ele atua aí melhorando essa região, porque ele cria todo esse remodelamento, aumenta a vascularização e faz o estímulo de colágeno. Então, de acordo com cada ponteiro e essa energia, então a gente consegue melhorar o tecido. Tá certo. Olha, quanta pergunta chegando e a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que o assunto de hoje é um assunto delicado, né? Mas a maneira que a gente vai tratar aqui, com certeza, vai deixar você à vontade. A Francis Lene mandou pra gente aqui. Obrigada, viu, Fran, pela sua participação. Ela comenta o seguinte, que tá sentindo muitos sintomas da perimenopausa. Tá com 43 anos, tem calor, frio, dores, coceira no corpo, no ouvido, insônia, cansaço, irritabilidade. Jesus, uma loucura. É um desafio mesmo, né, que a mulher enfrenta? Deve ser. Tantas coisas, né? Daqui a pouco eu tô chegando lá. Tô chegando, doutora. Tem como a gente amenizar de alguma forma esses sintomas? Olha, cada caso precisa ser individualizado, analisado, né? Se a paciente tem contraindicação ao uso da terapia de reposição hormonal, mas a melhor coisa para essa paciente, se ela não tiver contraindicação, é fazer a reposição hormonal. Isso vai ajudar bastante ela a passar por essa fase, essa transição de uma forma mais suave. Tá? Perfeito. Olha só, vou abrir aqui o Instagram da doutora. Como a gente sabe que é um assunto que pouco se trata aqui no programa e pode ter outras dúvidas, você pode também, além de mandar pelo WhatsApp aqui do programa, enviar para a doutora uma mensagem, tá certo? DRA de doutora Roberta Rassi Antonini. Tudo juntinho para você entrar em contato com a doutora se quiser e tirar as dúvidas com ela também. Já já a gente volta nesse assunto, trazendo um pouquinho mais sobre o laser íntimo para vocês. E olha só, domingo tem Circuito Band Saúde e direto do Vale Sul Shopping, nosso querido Gustavo Bossolani traz mais informações sobre o evento. Boa tarde, meu amigo. Estava com saudade de ver você aqui com a gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lucas. Que saudade dos meus Falando Nicers. A equipe do Falando Nisso, de segunda a sexta, 13h. Estamos aqui hoje no estacionamento do Vale Sul Shopping. E assim como o tema de hoje está cuidando da saúde feminina, o Grupo Band Vale cuida neste domingo da saúde de toda a família, no Circuito Band Saúde, que acontece neste domingo, dia 16, a partir das 8 da manhã. Vou pedir para o nosso cinegrafista Eduardo Fernandes mostrar um pouquinho de toda a nossa estrutura que está sendo montada aqui em Lucas e Ana. Tem palco, tem espaço para patrocinadores, para você conhecer novas marcas, novos produtos. Vai ter um espaço que, ó, eu particularmente é o meu preferido, tá? Que é o espaço onde vai ter a praça de alimentação, hein? Daqui a pouco tá montando também. A galera foi almoçar agora, mas estamos com uma equipe bem grande aqui para, é claro, fazer a estrutura mais adequada para você e para sua família participar desse evento que acontece neste domingo. O destaque que eu trago para vocês do Falando Nisso é o seguinte: teremos neste ano, na 10ª edição do Circuito Band Saúde, edição especial, uma série de palestras silenciosas. A gente disponibiliza para você um foninho e você escuta a palestra que você quiser. Vou pedir para o Edu também mostrar para a gente o nosso calendário, o nosso cronograma dessas palestras. Das 10 às 11 a gente tem a Unimed com o tema Saúde em Foco. Das 11 às 11h45, um conhecido de vocês, hein? Doutor Bactéria, que já esteve no programa, vai falar com a gente, tirar as principais dúvidas. E das 11h45 ao 12h30, Endovale, com a querida doutora Fernanda, falando de obesidade, desafios, prevenção e qualidade de vida. Um evento do Grupo Band Vale, que é claro vai cuidar de toda a sua família. Então você não pode perder a audiência do Falando Nisso. É o seguinte, já anota, 16 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, aqui no estacionamento do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos. Aqui no palco atrás de mim, palestras com Vandutini. No palco principal, que vai ter até aula de capoeira, além de danças e tudo mais, Lucas Sanseverino e Juliana Sevra. E tá faltando uma pessoa, hein, Lucas? Eu não vi o nome da Ana Flávia. Eu cobrei o Luiz Eugênio no Band Cidade para ele estar aqui correndo com o pessoal. Ana, quero ver você batendo carteira aqui também, batendo ponto aqui, correndo com o pessoal do circuitinho, hein? Quero ver. Volto com vocês. Engraçado, meu amigo. Falei que eu tava com saudade de você, mas brincadeira. Eu não fui convidada para esse evento. Foi Olha só, sim, Band. que eu tô te Não. convidando sempre. Eu não fui convidada para esse evento. Ela vai, tá bom? Que ela tá sendo convidada ao vivo agora. Vai subir comigo lá no palco. Ficar fazendo aula. Quero ver quem Isso. vai suar comigo nesse palco, viu? Obrigado, Bossolani, pelas informações. Já já a gente reforça um pouquinho mais com vocês aí de casa sobre o Circuito Band Saúde, porque às 11h10 vai ter aula de defesa pessoal, embarcando numa campanha bem legal e especial que a Band tem aqui. E a gente já explica pra vocês, tá bom? Rapidinho a gente vai pro intervalo, não sai daí. Participe.
Você sabe que cuidados você tem que ter com um pet que fez uma cirurgia? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Falando Nisso Band. Oferecimento: ofertas que são um sucesso. Mais que economia, é economizar seu açaí. Aproveite! Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizar seu Açaí. Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaz. Leve o Economizar seu Açaí com você. Estamos vivendo um ano desafiador. Por isso, quero reforçar a importância do ValeCap para as APAES de nossa região. Cada título que você compra nos ajuda a manter as portas abertas e cuidar de quem mais precisa. Continue comprando e concorrendo a prêmios. Muito obrigado a todos. No Giro da Sorte, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil. ValeCap, ajude e concorra. Domingo tem A Voz do Trabalhador. Um programa que debate assuntos importantes pelo ponto de vista da classe trabalhadora. Neste domingo, no programa Voz do Trabalhador, converso com Antônio Macapá, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, sobre a crise climática que afeta o planeta e como isso afeta os trabalhadores. Não perca! A Voz do Trabalhador. Domingo, às 8h45 da manhã, na TV Band Vale. Meu Amigo Bicho. Oferecimento: Polipet, o melhor amigo dos seus melhores amigos. Estamos de volta com imagens de Taubaté para vocês. Agora 27 graus. Aumentou a temperatura, né, minha gente? Mas hoje tem um pouquinho de previsão de chuva, viu? Amanhã, maior a previsão de chuva, dá tempo instável. 27 graus para amanhã também. E a partir de domingo vai esquentar, gente. A semana que vem vai fazer um calorão, sem previsão de chuva, mas a gente vai mantendo vocês atualizados por aqui. Um beijo para todo mundo de Taubaté, que está sempre aqui com a gente. Aqui no programa, a nossa conversa é sobre o laser íntimo. Uma das alternativas para você que está na menopausa, para responder alguns sintomas, tá certo? Nossa enquete de hoje, a perguntinha é a seguinte: você que está em casa, você sente os efeitos da menopausa? Hashtag sim ou hashtag não. Por enquanto, pelo WhatsApp, 55% dizendo que sim, ou seja, estamos num tema importante. Estamos num tema super importante, inclusive a gente quer a sua participação. Além de votar na enquete, você participa. Que efeito que você tem sentido? O que você está fazendo em relação a isso? Manda aqui pra gente qualquer dúvida em relação a esse assunto, que a gente quer muito te ajudar também com esse programa, tá bom? E com a hashtag Falando Nisso, tudo juntinho na participação, você ainda concorre a um par de cinemas para curtir um cineminha. Olha só que maravilha. Nesse número aqui, a gente está esperando sua companhia. A doutora Roberta Haas, é ginecologista, está trazendo essa tecnologia até para a gente entender como se aplica no seu dia a dia e pode te trazer até alívio desses sintomas. Doutora, só pegar um pouquinho do seu conhecimento aí de vivência no consultório, como tem sido o depoimento das mulheres que realizam esse laser? O que a doutora mais assim fica impressionada e até feliz de ver o resultado? Olha, os melhores resultados são naquelas pacientes que não podem fazer a reposição hormonal, né? Principalmente pacientes que tiveram câncer de mama e que estão tendo muita dificuldade de ter relação sexual com os seus maridos por dor, né? Então, eu tive algumas pacientes que voltaram a ter relação e isso teve um impacto muito grande no relacionamento, né? Porque elas não conseguiam ter por dor. Então, eu acho que isso foi a parte mais impactante nessas pacientes, que a gente via que elas se sentiam, né, bastante incômodo e paravam de ter relação. Então, é um impacto importante. É legal que pode ser uma super boa alternativa, né? Isso que a gente quer mostrar para você de casa também. Até, doutora, você citou sobre pacientes que já tiveram câncer, então quem já teve câncer pode fazer esse laser, não tem contraindicação? Pode, não, ele não tem contraindicação, desde que ela não esteja fazendo num pós-operatório, fazendo quimioterapia. Então, depois que ela sai dessa fase, que ela está autorizada, né, ela pode sim fazer e vai ajudar bastante aí, principalmente nesses sintomas de dor na relação. A doutora comentou sobre a questão da dor, né? Que realmente é bem pouquinho, ou na verdade só sente um calorzinho ali. Mas como que é a recuperação? A mulher que faz esse procedimento, quanto tempo depois ela volta a ter uma vida normal?
Olha, de 3 a 5 dias ela já pode estar voltando às atividades dela, né? A gente pede só para utilizar os cremes hidratantes após o procedimento e evitar a relação sexual, porque tem uma descamação dentro do tecido, uma leve secreção, né? No início pode ter um pouquinho de sangue, mas ela tem uma descamação desse tecido e uma reepitelização. Então a gente orienta a esperar 5 dias para voltar a ter relação sexual. E se ela estiver bem, vai voltando às atividades normais. O desconforto maior é no primeiro, segundo dia, depois vai voltando, tá? E o laser ele também pode ajudar em casos de incontinência urinária, né, doutora? Sim, a gente tem a ponteira para incontinência, a gente indica para os casos de incontinência de esforço, incontinências leves, né? Mas nos casos que a paciente tem uma incontinência mais grave, aos mínimos esforços, o ideal é que a gente faça uma avaliação mais completa, fazendo um exame que chama estudo urodinâmico, que faz uma avaliação completa do quadro, ser examinada por um uroginecologista, né, tá? E aí sim a gente determina o melhor tratamento para ela. Mas o laser, sim, ele tem a ponteira para incontinência. A gente pode até entrar nessa conversa sobre incontinência urinária no próximo bloco. Então já manda para a doutora a sua participação em perguntinha. A gente traz perguntinhas no WhatsApp. Vou reforçar aqui para vocês o Instagram, tá certo? Caso você queira seguir a doutora, perguntar por lá também se aplica no seu caso ou não. Ter uma conversa inicial. DRA, doutora Roberta Rassi Antonini. No próximo bloco a gente volta respondendo mais perguntinhas. Agora é hora de Dr. Marcos Massal no quadro Meu Amigo Bicho com a Polipet. Vamos ver. Olá, hoje nós vamos falar sobre cuidados pós-cirúrgicos, né? Muitas vezes o pet sofre um procedimento cirúrgico, às vezes de rotina, como uma castração ou alguma outra cirurgia, né? E alguns cuidados devem ser tomados, né? É importante a pessoa saber o que fazer, né? Normalmente cirurgias envolvem pontos, né? O principal cuidado é que o pet não mexa nesses pontos, né? Então alguns cuidados precisam ser feitos, né? Como o uso de colar, aquele capacete, né? O colar elisabetano ou roupa cirúrgica. Evita que o pet ele tenha acesso aos pontos e tire esses pontos. Muitas vezes existem aquela inflamação, né? Então a pessoa precisa sempre observar a situação dos pontos, a situação da ferida cirúrgica, né? Para ver se tem alguma alteração, né? Normalmente esses cuidados, essas orientações são passadas pelo veterinário, né? Então fica fácil de cuidar do pet, né? O pet ele precisa ficar sempre sob observação, porque muitas vezes ele tem aquele pós-operatório, ele come pouco ou ele tem vômitos, né? Então todos esses cuidados devem ser feitos pelo tutor, né? Sempre com a orientação do veterinário, né? O pet, ele por instinto, ele tende a coçar, a querer lamber a cirurgia, né? Isso deve ser evitado de todas as formas, né? Até a retirada desses pontos. É normal que o pet ele fique mais amodinho, ou ele evite de andar, né? Muitas vezes ele segura o xixi, o cocô. Isso daí é normal, a pessoa não precisa ficar tão preocupado, mas sempre que tiver alguma alteração, procure a orientação do médico veterinário. Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima. Tem que anotar as dicas, amiga, porque ó, passou por procedimento lá, cachorrinha, e já faz assim, né? Gente, não tava... Enfim. Seja bem-vinda, Mayara, aqui no estúdio. Vamos de fofoquinha? Vamos de fofoquinha. O que vocês acham de pessoas que se relacionam e têm uma diferença grande de idade? Qual é a opinião de Não vocês vejo aí? problemas. Você vê problema? Eu acho que o relacionamento é problema de cada um. Se sabem lidar bem com a diferença de gerações... Se pra eles, dentro da relação, não tá tem problema, okay, né? que sou eu que vou achar alguma coisa, amor? Eu concordo. Então, José de Abreu se pronunciou, abriu o coração, disse que toda vez que ele aparece em público com a esposa, porque ele é casado, ele tem 80 anos e ela tem 28. Aí eu julgo um pouco. 52 anos.
52 Eu anos julgava de até agora, agora eu diferença. tô julgando um pouquinho, gente. E ele vem dizendo 80 e 28. 80 e 28, são 52 anos, gente, de diferença. É diferente. Toda vez né? que ele aparece com a maquiadora, a Carol, eles já estão casados há 7 anos. Ah, Eles são bastante alvos de tempo. críticas, ele disse que são comentários com preconceituosos certeza. mesmo. Disse que entra na questão do etarismo, Sim. mas que eles se dão muito bem, pra ele está tudo bem. Sim, que bom. São 7 anos, querendo É. ou não, já Parece é a um neta, tempo. parece. Mas... É isso. Não podemos fugir desse Não, é preconceito. Mas né? olhando assim os dois, eu não acho que pareça tão diferente. Não tô dizendo que ela não tá bem. É que eu acho que ele está bem pra idade dele. Ele tá bem. Não, mas ninguém tá dizendo que tá bem ou tá mal, assim, não é isso. Ele disse que agora ele sente ainda um pouquinho dos efeitos da idade, que ele é claro. uma pessoa bem ativa, Nossa, ele tá, tudo, mas demorou ele pra se sentir. cansa. É, porque eu com 44 já tô sentindo. Gente, ele já é exausto. 80, né, Não gente? sei É se um eu daria número conta de alguém de significativo, 28, né? Uma idade... mas- Então, né, meu? Porque assim, Né? é bastante diferença, né? Enfim. Isso. Eu fico imaginando como que deve ser a questão, porque tem diferença, quando a gente tem diferença de idade, de pensamento, essas coisas. Então, se eles se dão, assim, conseguem Não, lidar com isso... Tá tudo bem, né? É, Aquilo. mas bonitinho. Cada um É, com assim, não o seu tem nada relacionamento. com isso. Gostei, gente. gostei. Gostou? Nossa próxima... Gostou? Nossa próxima fofoquinha, gente. É. É um tema delicado porque, assim, traz sobre a questão dos pets, né? De adoção de pet. A Letícia Sabatella, ela acabou de vencer uma causa na justiça. Por quê? O namorado dela precisou fazer um tratamento de saúde e ela precisou deixar os 2 cachorros dela numa clínica veterinária para serem cuidados porque ela não ia conseguir durante esse tratamento. E aí o que a clínica fez? Colocou os 2 cães para adoção sem o consentimento Essa dela. história foi Não tá estranho, estranho né? isso? Não, mas Foi ela estranho. tinha falado, não quero mais os Estranho. cachorros ou fica com eles por um tempo? Segundo a clínica, os cachorros... E também, né? Só que os cachorros foram adotados numa Já feira, foram né? Já adotados, foram né? adotados, os 2. O Bertoldo, que é o caso daí até mesmo, que a família se apegou, porque já está 1 ano e meio com a família tem criança, super apegados ao cachorro, e agora ela vai pegar de volta. Não. Mas eu Você não não entendi. quis mais, agora você quer E de aí? volta? Não, sabe o que eu não entendi? Por que a clínica decidiu colocar para adoção? Diz a clínica, a versão da clínica é de que eles estavam em situação de maus tratos. Ah, entendi. E aí pesa, né? difícil Pesa essa muito. Não gosto nem de pensar. Eu lembro que quando... Letícia Sabatella. Quando entrou isso na mídia, porque essa história, quando tudo aconteceu... Já eu é acho que- antiga, então, já eu faz acho que muito eu já tempo. ouvi essa história. Ela tá na batalha Foi. desde 2025. É, E então. agora eu já saiu. tinha E agora ouvido essa saiu o história. Agora saiu o resultado E a e ela versão que eu tinha conseguiu. ouvido é que ela não quis mais ficar com os cachorros porque ela não conseguiu cuidar então. e tal. Ou seja, se ela uma vez deixou em algum outro lugar para outras pessoas cuidarem, eles têm o total direito de serem adotados. Agora ela não pode querer de volta. E né, 1 ano e meu? meio é muito tempo, né, gente? Muito. Até mesmo, porque assim, parece que ninguém tá pensando também nos cachorrinhos. É, né? isso é No verdade. cachorro. Daí eles ficam com um dono, daí ficam com outro, daí ficam... Não, É uma situação... É eu bem lembro que delicada. ela foi quase bem que Adota outro, cancelada então, na né, época que Sabatella. saiu essa notícia. Foi viu? mesmo. já que ela quer cuidar de Mas cachorro, agora a adota justiça outro. já decidiu, vai ter que devolver. Vai ter que devolver. Tem que devolver? Tem que devolver. Já saiu o resultado. Então... Diz que a família ficou bem triste. Ah, imagino. A criança que estava bem apegada ao cachorro. mas é pesada essa situação. pesado, né? Pesado. Não Pesado. gostei. Eu também não. Fiquei triste. Alguma coisa não contada direito tá acontecendo. É aí. estranho isso daí. É. E outra, não vou conseguir cuidar, porque é o caso de quê? Não tinha também uma irmã, uma tia, uma prima, um pai. Mas deixar assim, Deixar né, numa na clínica, sem nem... Pra mim, ela abandonou o cachorro. Agora E quer acho de que a volta. clínica entendeu dessa forma também. É verdade. Lamento essa mais? situação. Pelo E cachorro. agora, Ana, você que é recém-casada, né? Amanhã, Eliezer e Vitube vão se casar. Amanhã é o casamento oficializar deles? a união. Ai. Eles vão se Mas vai casar tão em legal. Porto Feliz, em São Paulo. Já tem aí no site o dress code, as cores que podem, que não podem. Eu não vi ainda. Será que eu vou com o meu look? Eu não vi ainda se eu posso ir, né? É. O verde Foi oliva convidado? não pode, terracota não pode, Ah, é? tá? É, por conta das As madrinhas. madrinhas dela eu acho que vão ser verde Isso. oliva, olha só, iguais as minhas. E aí saiu a lista de presentes, tá? Acho Tem que eu não vou poder presentes de até 13 mil reais. Hospedagem Quanto? 13 mil. Hospedagem na Itália, numa parte montanhosa da Itália, no litoral da chique, Itália, gente. tá? 13 mil.
vários aparelhos de jantar. Daqueles conhecidos? Isso, daqueles conhecidos, Daqueles daquela caras. marca E tem que ser famosa. original, né, gente? Porque teve uma vez que Original. rolou uma coisa com essa marca aí que tava Foi tudo isso. assim. Ela foi cancelada. Ela foi cancelada essa música. Então, tem que verdade. ser original, então, né? Mas tem presentes baratinhos também, tá? De 100 e pouquinho também. Pra todos os Pra públicos. todos os Então dá pra públicos, ir, todos então, eles tá a bom. gente pode todos ir, os tá bom? bolsos, eu gostei. A gente pode bonitinho. mandar o convite que a gente também vai mandar um Mas eu acho presentinho, que é sobre isso. então. Quem tem dinheiro e dá um presente, né? Eu acho que 15 é. mil, quem não Tem que estar com Verdade. coração, né, É. gente? Tem uma canequinha com coração. Não, com coração, com bolso, com tudo que cada um dá o que É, pode, o que claro. pode, né? E a gente fica feliz, viu? Nossa, mas só de colocar na lista um presente de 13 mil reais. Pensa. Porque eu acho que eles Né? têm um ciclo social também, que eu acho que até eu Variados. esperava até um pouco várias mais, viu, classes. YouTube? Eu esperava verdade. 20, 13 mil. 30. Esperava que ia dar, não, mas esperava. É, exatamente, Claro, sim. entendi. Mas ela tem uns amigos milionários, ciclo de como o Lucas amizades Rangel mesmo, da né? vida. É, então, Olha eles aí, são ó, ricos. 13 mil que você falou. 13, Enfim, quase gostei dessa 13 mil. fofoca de hoje. Viu? Ai, quero ver o casamento dela Felicidade. Amanhã a gente vai ser acompanha legal. Acho que eles vão direitinho. postar tudo, né? Sim, com certeza. É bem legal, né? Legal. Gostei. 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 Amanhã não tem mais. Amanhã Segunda-feira. não, segunda-feira estou de volta, trazendo Para mais fofocar. Primeira fofoquinhas semana pra completa gente. sua aqui. Completamos, Ah, é verdade. vencemos. E aliás, gente, fez um ano que a Ana tá no programa. Vocês têm noção, gente? Dia Precisamos 4, celebrar isso. 4 de agosto fez um E agora ano, a última sensacional. fofoca, gente. A Ana achou a pulseira, tá bom? Ai, acho, graças a Deus, gente. A gente falou da Aquele dia pulseira, quase não que eu deu não uma tava conseguindo satisfação. apresentar E ela o achou a programa. Tá tudo pulseira. certo. É, porque senão ia ter que pedir pra VTube colocar lá. E a que tá lista? por aí esse valor, viu, gente? Não queria falar nada, tô brincando. A gente vai pro intervalo. sai Não daqui era que a gente já valor, volta. era um contexto, era, Não, mas é era caro pra sentimental, caramba. gente. É caro pra caramba. Deixa abaixo. Não sai daí que a gente já A volta. gente já volta. Vale Sul Shopping apresenta Circuitinho Band Saúde. Domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Dentro do Circuito Band Saúde, a criançada tem lugar garantido no Circuitinho Kids. Para crianças de 13 a 11 anos, kit exclusivo. Vagas são limitadas. Inscrições no simpla.com.br até o dia 13 de agosto. Saúde, esporte e diversão para toda a família. Circuito Band Saúde. 16 de agosto no estacionamento do Vale Sul Shopping. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Sabin, saber é cuidar. Clínica Elis Vacinas, proteção, saúde e segurança para você e toda a sua família. E Autos América, um empreendimento à altura do seu estilo de vida. Venha conhecer Macro Construtora. Montadora oficial SBS, estruturas para seu evento. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então vem pro Economizaço Açaí! Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você! Chegou o Autos América, o novo lançamento da Macro Construtora no Jardim América. Apartamentos de 66 e 87 metros com 2 ou 3 dormitórios, varanda gourmet e lazer completo com mais de 30 itens. Tudo isso com a qualidade de quem constrói há 50 anos. Visite o decorado na rua Iraci Gonçalves Ferreira, número 100, no Jardim América. Autos América, a altura do seu estilo de vida. Olá pessoal, tudo bem? O Sincobate Negócios completa 15 anos na TV Band Vale e agora tem um novo horário, todos os domingos às 10h15 da manhã, com reprise após o Canal Livre. Eu espero vocês, até lá! Estamos de volta com essa linda imagem de Campos do Jordão para vocês. Agora 21 graus, que é a máxima para hoje, com previsão de chuva. Amanhã, máximas de 20 nesse sabadão, com bastante previsão de chuva, tempo instável nesse sábado. Mas a partir de domingo, sol com aquele friozinho gostoso da Serra da Mantiqueira. Um beijo para todo mundo de Campos do Jordão. Tá certo, a gente está conversando com vocês sobre o Circuito Band Saúde que acontece agora, domingo, no Vale Sul Shopping, a partir das 8 da manhã. Mas, pegar um gancho aqui, que aqui na emissora, a gente tem uma campanha muito séria e necessária. A Band não se cala. Uma reação, na verdade, à triste realidade da violência contra a mulher. E uma das ferramentas possíveis para combater essa situação é a defesa pessoal, gente. Então, para isso, a gente vai conversar agora com a lutadora de MMA, Renata Macena. Seja muito bem-vinda. Oi, obrigada. Com o cinturão, bem acompanhada. E de pertinho você vai poder conversar com a Renata no Circuito Band Saúde. Domingão. Porque às 11h10, lá no nosso evento,
a gente vai ter um momento de ensinar as nossas amigas e também quem for lá no nosso evento a se defender, é isso? Isso, a gente vai ter um momento lá, 11h10, da arte marcial, voltado para a defesa pessoal, para poder ensinar algumas técnicas para o pessoal que está lá. Então até vamos adiantar e dar até esse spoiler, uma mulher, ela realmente consegue se defender, Renata, de um homem grandão na rua? Ou é uma coisa que, não vai ter jeito, não, mas ela pode aprender uma técnica para realmente se defender? Na teoria, sim. Na prática, já é um pouco mais complicado. Sim. Eu não posso ser irresponsável de falar que eu vou ensinar alguma coisa aqui e que vocês vão sair na rua e vão se defender. Eu treino exclusivamente com homens e eu sei que biologicamente a diferença é muito grande. Então, assim, na prática, dá. Você tem que treinar muito para conseguir se sair bem numa situação dessa, mas é bem complicado. Porque numa questão de força não tem como, né? Mas é técnica, né? Que técnica, tem que aprender. Porque isso. numa força, claro que eles sempre são muito mais fortes, né? Não, na força é realmente bem complicado, mas com a técnica a gente consegue. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma bagunça aqui ao vivo com vocês, vou colocar o seu cinturão aqui, porque agora, uma das técnicas que você vai aprender lá domingo com a nossa querida Renata, você vai aprender agora também junto com a Ana, ao vivo, tá bom? E então, esse produção, é o homem grandão que vai me atacar. Eu sou homem forte, mas eu sou bonzinho, tá, gente? Nunca na minha vida foi erguer uma mão pra uma mulher. É mais fácil deixar a mulher bater em mim. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Sim. Mas vamos lá então, né, gente? Vamos ao vivo. Renata, eu sou o agressor, tá bom? E você vai ensinar a Ana a se defender. Mas ser agressora, gente. Até porque no dia a dia ela me bate. Ai, que mentira. Ontem você me mordeu. Ela me mordeu, mas tudo bem. Vamos lá, minha querida. Faça a minha ação, que eu não sei nem como fazer. Uma coisa bem básica para o pessoal de casa entender um pouco melhor a aula. Normalmente, vamos colocar numa situação que o homem ele vai se aproximar segurando aqui. Você vai entrelaçar o braço nela para poder coagir ela, para poder levar ela pelo em algum pescoço? lugar. Tipo assim. Isso. Tá. O que acontece, né? A gente vê muito nas ruas que a mulher tá andando e a pessoa pega do lado e vai levando, falando, não fala nada, só me segue. Leva ela para algum lugar de perigo. O que a gente vai fazer? A mulher, como eu falei, ela é mais frágil do que o homem biologicamente. Então ela vai fechar a mão dela, ó, e vai acertar, você toma cuidado, viu? Ela vai acertar sempre nas genitálias do homem, porque é uma parte que ele não... É golpe baixo, ele não consegue Mas se acerta defender. com a mão... Assim, com essa parte aqui, você dá uma alavancada para poder pegar na genitália. Nesse momento... Eu já teria dado uma cotovelada na sua barriga. Também serve. Mas só se que eu tenho um abdômen forte? Isso, exatamente. No meu caso é assim. Então... Entendeu? Na prática, a gente já achou alguém assim, abdômen com o abdômen trincado. Vai ficar mais difícil. Mas na genitália, não. Ele vai acabar te soltando, porque é algo biológico, que ele não vai controlar essa dor. Então, é uma maneira. Terminou, eu vou entrar em contato físico com ele, se ele abaixou, me soltou? Não, sai eu correndo. vou correr. Entendi. Não é pra comprar a briga também, Lógico né, gente? que não. Não é pra ficar lá, né? E assim, infelizmente, a gente sabe que muita gente passa, né, por violência dentro de casa, violência doméstica. Ó, não vai ser uma vou te pegar de situação surpresa, dessa. amiga. Reage. Olha, já aprendi. E sai correndo. E sai correndo. Ótimo, continua, amiga. Isso aqui você vai fazer pra ver se você tá pronto. Tá bom. E aí? Acho que tô. Tá, não, fez essa... Acho que tô. Uma Mas aula só não, tem ninguém que vai fazer mais atrás aulas. de mim. É, lógico. Isso. Dentro de casa, quando a mulher sofre esse tipo de violência doméstica, né? Existe alguma maneira que ela consegue se defender, pedir ajuda, de forma, né, na agressão mesmo, né? Que ela vai devolver isso para a pessoa. A agressão, ela não começa, vamos supor assim, eu não digo nenhum surto, mas vamos supor que seja um surto. Dentro de casa, o homem, ele não simplesmente era uma pessoa maravilhosa e surtou de um dia para o outro e começou a socar aquela já dá pessoa. Sinais, né? Ela dá sinais. Bate porta, quebra as coisas. Exatamente. Né? Começa gradativamente. Primeiro psicológico, depois vem um apertão no braço, depois vem um tapa, para depois entrar numa situação mais complicada. Tanto a defesa pessoal como a arte marcial ensina as mulheres a entenderem, ter a percepção do final. O final é a agressão e a morte. Então, antes disso, é muito mais importante do que o resultado final. Porque concorda comigo que dentro de casa, entre quatro paredes, como você vai buscar ajuda? Exato. Se a pessoa que diz que te ama te agride. Exatamente. Então, tem o medo, né? A pessoa, ela consegue manipular, então é muito mais complicado. Existe situação que a gente pode sair da situação? Existe, mas é muito mais difícil, porque não tem como você fugir.
Porque a defesa pessoal, ela não é o confronto, a agressão. Ela é você manter a sua integridade física. Então, a primeira oportunidade de fugir daquela situação ou de nem chegar naquela situação, a gente vai estar ensinando, é isso. Não entrar naquela situação. Por isso a importância de fazer uma aula, né, como essa. Muito importante a gente ter essa bagagem, esse repertório na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente, claro. É verdade, tem que estar preparado. Então, domingo, no Circuito Band Saúde, você vai trazer algumas técnicas lá, 11h10, no palco, tá bom? Técnica simples, todas conseguem fazer. É para todo mundo aprender. Obrigado, minha querida, pelo convite, agradeço, viu? muito obrigada. Obrigada e parabéns também pelo seu trabalho. Obrigada, gente, obrigada. Vai ser incrível, com certeza, né? Trazer uma notícia aqui importante, porque não sei se você em casa sabe, mas o Brasil é o segundo país com mais vídeos removidos pelo YouTube no mundo por violação de regras. E a maior parte desses conteúdos envolve crianças, como mostra a reportagem. Vamos ver. Crianças expostas, danças, brincadeiras, situações constrangedoras. A internet virou terreno fértil para vídeos envolvendo crianças. Pega a sua opinião, engole. O novo ECA Digital começou a valer em março e determina que as plataformas devem remover conteúdos de risco. Oferece trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal. A discussão avançou no país depois de vídeos do youtuber Felca explodirem na internet, denunciando a sexualização de crianças e adolescentes. A lei exige a ação imediata das empresas contra materiais como exploração infantil, violência e automutilação. As medidas de proteção nas redes acompanham o enorme volume de conteúdos produzidos com a participação de crianças e adolescentes, no Brasil e também no mundo todo. Só no YouTube, os vídeos envolvendo crianças e adolescentes respondem por 2/3 de todos os conteúdos derrubados no mundo. É quase o dobro do registrado há quase 3 anos. O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de vídeos removidos de todos os conteúdos, atrás apenas da Índia, país mais populoso do mundo. Desde a sexualização, de uma imagem, de uma situação de uma criança vulnerável, até situações de risco, né? Uma criança que pode estar caminhando numa beirada de uma estrada, em situações de risco mesmo. Ana Clara cresceu diante das lentes de uma câmera. Aos 11 anos é influenciadora e tem centenas de vídeos publicados. Hoje, a mãe Tamara diz que é preciso estar mais atenta. O YouTube também é logado no dela e a mesma conta no meu. O maior medo de uma mãe hoje, você não sabe quem é que está do outro lado. É um alerta que a gente sempre traz para você em casa mesmo, né? É um assunto sério, né? Porque as pessoas às vezes não levam a sério. Ah, tá aparecendo ali, mas é realmente perigoso, tem que prestar atenção. Fica esse alerta para você, tá certo? Bora voltar para o nosso assunto de hoje com o resultado final da nossa enquete. A perguntinha era simples. Você sente os efeitos da menopausa? A gente encerra com 55% dizendo que sim. Ainda dá tempo de participar, tá? Mande sua dúvida em relação a esse assunto. Como é que tá sendo essa fase da sua vida? Manda pra gente com a hashtag Falando Nisso para concorrer a um par de convites para o cinema. Trazer aqui junto com a doutora Roberta Haas, então, esse assunto sobre o laser íntimo e também pensar um pouquinho sobre essa cirurgia que a gente pode trazer para você. Mas antes, nossa querida Mayara Silva, direto das ruas, traz uma dúvida ligada ao nosso assunto. Aliás, durante toda a semana, a gente vai trazer a Mayara sempre comentando um pouquinho dos assuntos e também trazendo as suas dúvidas. Bora assistir. Boa tarde para vocês aí no estúdio do Falando Nisso. Eu estou aqui com a Gláucia. E o tema de hoje, né, que tem a ver também com a menopausa. Gláucia, quando você entrou na menopausa, você teve alguns sintomas? Conta pra gente como que foi esse processo. Na verdade, esse processo para mim foi bem suave, porque eu usava DIU, um DIU contraceptivo, que ele tinha hormônios. Então eu não senti nada que me fizesse, que me trouxesse incômodo, nem nada disso. E você sentiu pelo menos assim alguma alteração no seu humor? Olha, que me incomodasse, algo que fosse tão perceptível, que me incomodasse, não. Como eu te falei, por causa do DIU, eu acho que isso foi amenizado. Não tenho certeza. A minha impressão é que esse DIU compensou o desequilíbrio ou ele manteve o equilíbrio dos hormônios, né? Então a gente volta para o estúdio do Falando Nisso para a gente entender então se o DIU é uma opção para diminuir essas alterações que a menopausa traz. Interessante, porque muitas vezes as pessoas usam o DIU só para não engravidar e chega numa idade que você não está mais correndo esse risco, talvez, mas é uma boa alternativa para a menopausa, doutora?
Ele é uma alternativa para proteção endometrial, tá? Porque ele libera o hormônio ali e não deixa ter um espessamento no endométrio, mas nem toda mulher vai sentir todos os efeitos da menopausa, mas acredito que uma grande maioria sinta, né? Então ela até foi uma beneficiada aí, mas no caso não foi só o DIU, porque o efeito maior da menopausa é pela queda do estrogênio, então ela não foi essa a percepção dela, né? O DIU, na verdade, só amenizou e ela não percebeu a entrada na menopausa, mas o hormônio principal é o estrogênio. Então, o DIU, ele ajuda ali a você proteger o endométrio. A gente está falando do laser íntimo, mas eu vou juntar aqui com a cirurgia íntima da mulher, né? Que tem até um nome, a ninfoplastia. Doutora, é isso mesmo o nome? E também, só para a gente tentar entender, tem como fazer os dois juntos ou um substitui o outro? A cirurgia da ninfoplastia ou a labioplastia é quando a mulher tem uma hipertrofia, um aumento dos pequenos lábios, né? Eles são grandes, ou ela pode ter uma assimetria, um lado maior do que o outro, e isso acaba criando um incômodo local, uma vergonha, ou às vezes ele é tão grande ao ponto de criar um desconforto na roupa ou no exercício físico, numa bicicleta, porque comprime, e na relação sexual muitas referem que sentem vergonha do parceiro e acabam solicitando, né, esse tipo de cirurgia. Não é só estética, tá? Então existe aí uma questão aí anatômica que leva essa paciente a procurar uma cirurgia dessa, tá? Por queixas pessoais mesmo, não só estética, não é só para ficar bonito, mas é por uma questão de incômodo mesmo, tá? Perfeito, a gente está recebendo bastante participação e dúvida de vocês, continuem mandando, que no próximo bloco a gente vai voltar só com as perguntinhas de vocês. Antes de eu chamar a nossa Band Vale com notícias, vamos mostrar o Instagram da doutora, meu amigo? Vamos sim, bem lembrado, amiga, porque o pessoal de casa pode até mandar também mensagem por aqui, tá certo? Na tela para vocês, DRA Roberta Rassi Antonini, tudo juntinho, a doutora também põe bastante conteúdo lá para você sobre outros assuntos, vale a pena seguir. Agora sim, Antônio Baum traz pra gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde. Boa tarde para vocês. A parte da rodovia Presidente Dutra, parte das obras de duplicação da rodovia Presidente Dutra estão suspensas por uma determinação da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Segundo a agência, a concessionária tem autorização, licença ambiental para a realização das obras, porém, algumas obras precisam de uma complementação do IBAMA. A paralisação também atende a uma recomendação do Ministério Público e ainda não há previsão para a retomada dessas obras. A ampliação de uma rodovia pode exigir retirada de vegetação, movimentação de solo. Sem cuidados necessários, isso pode provocar erosões, afetar rios, nascentes e a biodiversidade. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, por exemplo, que é outra rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, a modernização prevê como compensação ambiental o reflorestamento de 30 hectares e medidas para reduzir as erosões. Especialistas alertam também para impacto sobre moradores no entorno dessas rodovias, aumento do barulho, da poluição e mudança na paisagem. Ou seja, é importante fazer a reforma, a duplicação das rodovias, porém é fundamental cuidar do meio ambiente. Tá certo, meu querido. Obrigado pelas informações. Eu só acho que poderiam ter pensado nisso um pouquinho antes de começar a obra, né? Mas enfim, vai saber como que funciona essa logística, né? Mas eu agradeço, meu querido. Boa tarde para você. A gente já é rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a sua participação, Serena. Olá pessoal, tudo bem? Os contornos norte e sul da Tamoios serão interditados por uma prova de ciclismo neste domingo, dia 16. A operação especial será realizada das 4 horas da manhã até as 11 horas da manhã do mesmo dia em todo o trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião. Por conta da atividade, todos os acessos e retornos para os contornos serão bloqueados a partir das 4 horas da manhã. Durante o período, o deslocamento entre Caraguatatuba e São Sebastião e o acesso à Serrinha de Massaguaçu, sentido Batuba, deverão ser realizados pela rodovia Rio Santos. Nesse dia, já o acesso para os túneis da Serra Nova, sentido São José dos Campos, deverá ser feito pelo trecho do Hospital Regional em Caraguatatuba. Para mais informações, acesse o portal bandvale.com. Até mais. Tchau, tchau.
Portal bandvale.com. Oferecimento. Feira de Profissões Unital. Na direção do seu futuro. Inscreva-se. Tem gente que acha que a temporada de bolinho caipira já acabou. Em Jacareí, ela tá só começando. Vem aí o Festival do Bolinho Caipira, com shows, quadrilha, oficinas e muita diversão. É de 14 a 16 de agosto no Parque da Cidade. Sexta a partir das 17 horas. Sábado e domingo a partir das 14 horas. Venha curtir o melhor da tradição e da gastronomia de Jacareí. Vem pra cá, só! Prefeitura de Jacareí. Todo dia um novo avanço. Parabéns! São Bento do Sapucaí, 194 anos. Uma homenagem Grupo Bandivale. Estamos de volta com imagens de São José dos Campos para vocês, agora 26 graus. Máxima para hoje 27, mas parece que o céu tá pretinho e que vem uma chuva por aí, viu? Me falaram aqui os pássaros no meu ouvido que vai vir tempestade, minha gente. Então preparem-se aí, tire o guarda-chuva do armário e cuidado com a chuva, tá? Vão para casa. Amanhã máxima de 26 com bastante previsão de chuva também. E a partir de domingão começa a esquentar na próxima semana, hein? Um beijo para todo mundo de São José. Trazer para você de São José, então, ofertas do açaí. Economizaço, açaí, ofertas até domingo para São José dos Campos, tá certo? Taubaté e Caraguá também tem ofertas especiais. Vou destacar aqui para vocês, começando com leite condensado semidesnatado Piracanjuba. Baixando o aplicativo Meu Açaí, você vai pagar apenas R$ 5,49. Olha o preço do creme de leite Nestlé. R$ 3,29 a unidade. Do ladinho também tem azeite de oliva extra virgem Gomes da Costa, por R$ 22,50. Vai fazer churrasco? Quer comprar miolo de alcatra ou bife ancho bovino? R$ 39,90 o quilo, baixando o aplicativo Meu Açaí. Vai fazer um cupim? R$ 39,90. Preço excelente também na batata palito congelada Chef. Essa marca aqui é do açaí, tá bom? Essa marca Chef é excelente. R$ 16,90 o pacote de 2 quilos. Olha o preço desse iogurte aqui, eu vou trazer para vocês porque eu amo. Ele é zero açúcar, zero lactose, por apenas R$ 12,49. Tudo isso de oferta para você, inclusive nos produtos de limpeza, para higiene, tudo no açaí aqui de São José dos Campos, nas 3 unidades, até domingo. Ana. A gente volta agora com o nosso assunto de hoje. Estamos falando de menopausa. Vamos colocar uma participação na tela para vocês? Uma pergunta interessante. A Andréa Alves mandou: boa tarde, ainda não sinto os efeitos da menopausa, mas acredito que entrarei cedo, pois meu primeiro ciclo foi aos 9 anos de idade. Isso pode acontecer? A ginecologista Roberta Rassi, não fica mais falar errado. Roberta Rassi está aqui com a gente. Quanto mais cedo a gente entra, né, no período menstrual, isso acontece? A gente fica na menopausa mais cedo, ou isso não tem nada a ver, é um mito? Não, isso é um mito. Não tem a ver com a entrada a primeira menstruação, não tem a ver com a entrada na menopausa. O que determina normalmente é um padrão familiar, né? Tem algumas mulheres que a família inteira entram na menopausa muito cedo, então acaba que você acende essa luz que você também pode entrar na menopausa antes pelo padrão familiar, mas não tem a ver. A faixa etária da mulher para entrar na menopausa é dos 45 aos 55, mas a faixa etária da mulher brasileira é em torno dos 50 até os 52, tá? Então, mas não tem a ver com a primeira menstruação. Doutora, voltando a falar da incontinência urinária, existe alguma cirurgia que possa ajudar nessa situação? Sim, né? Hoje, para incontinência urinária, quando ela tem uma perda de peso, com uma pressão mais baixa ou uma incontinência aos mínimos esforços, é indicada a cirurgia de sling, que a gente coloca uma fita embaixo do canal da uretra e ela cria um suporte, né? Um suporte para essa região. E aí, quando ela tosse, espirra, pula, essa fita, ela consegue fazer essa contenção da urina, tá? E também a gente tem a fisioterapia pélvica, que melhora todo o assoalho pélvico, né? Fortalece essa região. E também, para os casos de bexiga hiperativa, que é uma perda
que acontece por urgência, incontinência, aumento de frequência, ela pode utilizar os medicamentos que tratam aí essa inervação da bexiga. Então, a gente tem só que diferenciar o tipo de perda, né? Por isso que é muito importante passar com um especialista na área para que ele consiga ter uma avaliação completa e entender qual que é o melhor tratamento para essa paciente. Inclusive, a gente está falando aqui dos tratamentos, né? Do laser íntimo, da cirurgia, do tratamento de incontinência urinária. A gente quer muito reforçar também, como a doutora acabou de falar, a importância de procurar um médico especialista, uma ginecologista, para que seja realizado esse procedimento com responsabilidade e conhecimento, viu, minha gente? Porque eu acho que no mercado aí as pessoas começam a fazer cursos, começam a fazer alguns procedimentos sem tanto conhecimento, né, doutora? Sim, hoje a gente acaba vendo as pessoas migrando de área, né? Até gente que não é médico, fazendo procedimentos que eles fazem que é estético, mas acaba que atua dentro da nossa área e pode oferecer um risco para a paciente, porque às vezes pode utilizar uma outra potência, pode até queimar a paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Aonde faz, com quem faz. E o médico especialista também que trata essa questão da perda de urina é o uroginecologista. Então, é importante aí mostrar que existe a especialidade, né? Ou o urologista também que trata, né, a mulher. Então é isso, só para reforçar a importância de estar passando mesmo com um médico especialista na área para que ela possa ter o melhor tratamento e a melhor conduta. Segurança sempre, né? Nossa querida Rosângela mandou uma mensagem aqui e comenta o seguinte com a gente, que entrou na menopausa cedo, com 48 anos, mas graças a Deus os sintomas foram suaves, calor principalmente. Ela quer saber até que idade a mulher sofre com sintomas da menopausa. Minha mãe tem acho que 66 já e ela fala até hoje que ela está com sintomas. E aí, doutora? Isso é variável. Algumas mulheres reclamam até bem mais velhas, né? Mas tende a ir melhorando com o passar do tempo, mas como eu te disse, é individual. Algumas mulheres não percebem, outras têm muitos sintomas e outras permanecem com sintomas até uma fase mais longa aí, 70 anos, então varia muito. Tá. Algumas são mais sortudas, né? Vamos colocar só a participação da Terezinha rapidinho. Tenho 50 anos, ainda tenho ciclo menstrual normal. Não tenho sintomas ainda, pelo menos acho que não. De vez em quando sinto insônia, mas só de vez em quando. Obrigada, Terezinha, pela sua participação. Ó, uma sortuda que tá falando aqui com a gente. Na verdade, eu vou trazer não só para Terezinha, mas para você que está em casa, o Instagram da doutora, porque infelizmente muitas perguntinhas ficaram de fora. Mas por lá você pode conversar diretamente com a doutora e tirar suas dúvidas, tá bom? Na tela, por favor, doutora Roberta Rassi Antonini. Bora seguir a doutora, fazer por lá então suas perguntinhas e tentar entender através do conteúdo da doutora também o que é mito ou verdade, ligado a muitos assuntos da saúde da mulher. Doutora, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos agora saber qual foi a sortuda ou o sortudo que levou o par de convites para o cinema. Vai poder curtir esse fim de semana aí, ó, Ramos! Aê! Obrigada, Ramos, pela sua participação. Aliás, obrigada a todo mundo que participou. Fiquem com Deus neste fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta e amanhã tem Manhã na Band. Manhã na Band um pouquinho mais cedo, às 9h30 da manhã. E domingo o nosso compromisso de juntinho ali no Circuito Band Saúde, no Vale Sul Shopping, a partir das 8 da manhã. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém.